É hoje o nosso convidado Pedro Fraga, da F3M. Um grupo de colaboradores da empresa desenvolveu de forma voluntária uma plataforma tecnológica para gerir donativos, como no caso das doações às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande. A solução permite o registro e cruzamento entre necessidades e apoios disponíveis. Muito bom dia. Obrigada por estar connosco. Obrigado. Vamos já falar desta plataforma digital, que acaba por ser solidária ou associa-se a essa causa. Para já vemos os destaques da imprensa desta terça-feira e quero falar deste aumento do número de passageiros, já que vimos também neste jornal, no aeroporto do Porto, em comparação com o de Lisboa, já que esse número aí tem vindo a diminuir. Bom dia, antes de mais. É um facto, eu optei por começar por esta notícia. É lógico que isto tudo advém do boom fantástico que tem tido o turismo no nosso país, mas enquanto nós temos neste momento um aeroporto aqui na cidade do Porto claramente preparado para responder às necessidades atuais e ao crescimento, o país tem na sua principal cidade, em Lisboa, tem um aeroporto claramente datado. Claramente a primeira e última experiência que os turistas que nos visitam neste momento têm passa a ser claramente uma experiência negativa. Estamos a falar de um aeroporto que começa a ter condições, em alguns casos, quase degradantes, digamos assim, e é um problema que urge resolver, porque se o país está claramente a fazer esta aposta, e esta aposta está a ter resultados, como se vê no impacto nos nossos resultados económicos, essa aposta passa muito pelo turismo. É óbvio que nós temos que dar melhores condições aos turistas que entram através de Lisboa, no mínimo, condições similares às que os turistas têm no Porto, que é claramente um aeroporto moderno e que garante o futuro. Portanto, há aqui uma assimetria das condições que são oferecidas aos turistas. De qualquer forma, os passageiros têm aumentado nos aeroportos nacionais, tanto no Porto como em Lisboa, não é? Porque é inevitável em função do apelo que Portugal neste momento tem em toda a Europa e em todo o mundo, naturalmente, e os turistas visitam-nos, mas esperam naturalmente, pelo menos em Lisboa, ter outras condições. Eu acho que é importante, porque não há segundas oportunidades para ter uma primeira boa experiência. E a primeira experiência, a entrada e a saída, como eu referi, claramente no caso de Lisboa, não é neste momento positiva. Quer chamar também a atenção para o que se passa no país vizinho, neste caso a luta pela independência da Catalunha. Continua o braço de ferro entre a região e Madrid? Continua, e repare, se eu estivesse aqui há uma semana atrás, provavelmente não destacaria esta notícia, porque é algo que nos leva a concluir que os problemas historicamente mal resolvidos, digamos aqueles que, como se costuma dizer em linguagem bem portuguesa, são atirados para baixo do sofá, independentemente do número de anos que estão debaixo do sofá, depois acabam sempre por vir ao de cima. E neste momento começamos a ter seriamente um problema. Nós todos estamos preocupados, naturalmente, e como portugueses, com as nossas eleições no próximo fim de semana, mas este problema catalão, digamos assim, este problema espanhol, é claramente um problema que se pode vir a repercutir. Podemos ter, e como sabemos todos, temos um problema potencial no País Basco, que neste momento está adormecido. Temos um problema também no País Basco, tanto no espanhol como no francês. Temos problemas em França, que também estão adormecidos há muitos anos. E é óbvio que isto pode ser um balão de ensaio para outras situações muito mais problemáticas que se podem vir a verificar na Europa. E também é uma forma de vermos, curiosamente, que o nosso pequeno país, neste aspecto, é quase um oásis, digamos, de uma uniformidade territorial que infelizmente não se verifica no nosso vizinho em Espanha. Agora uma notícia positiva e com envolvimento português. Um fármaco inspirado na cafeína repara memória no Parkinson e quer destacar este avanço na investigação científica e, como já referi, com contributo português. Repare, não sendo eu naturalmente um especialista, eu sou da área tecnológica, não sou um especialista na área da saúde, mas eu gostava de realçar esta notícia por uma questão muito simples. É importante que nós todos tenhamos consciência do avanço absolutamente brutal que a nossa investigação e desenvolvimento teve nos últimos 20, 30 anos. E não posso deixar de, como faço várias vezes em público, sempre que é adequado, realçar o que foi a figura do professor Mariano Gago, um homem que marcou um desenvolvimento brutal a nível da ciência e da tecnologia portuguesa, e hoje é comum. Nós já quase que não abordamos muito este tema, porque começa a ser comum haver cientistas portugueses, muito jovens, como este caso, são dois jovens, um homem e uma mulher extraordinariamente jovens, que estão a fazer história, mais uma vez. E é importante realçar isto. Houve uma mudança brutal de paradigma, foi um dos maiores ganhos que o Portugal democrático teve
foi este avanço do país nas áreas da ciência e tecnologia, e hoje claramente temos um trabalho que nos dignifica de forma fantástica em termos académicos e em termos científicos. E eu não gostaria de deixar passar esta oportunidade sem realçar esta questão. E o que o traz cá é um assunto que também, aliás, uma inovação que pode ajudar as instituições solidárias, neste caso uma plataforma digital que ajuda a gerir os donativos, o que vai permitir uma maior eficiência na distribuição desses donativos e também uma maior transparência, obviamente. Garantidamente. Eu acho que a questão focou perfeitamente as duas grandes questões, a eficiência e a transparência. E a transparência, neste caso, é bastante importante, porque estamos a falar muitas vezes de donativos que vêm, digamos, da boa vontade dos cidadãos portugueses, e é importante que saibam o que é que se está a passar. Todos vivemos e acompanhamos essa extraordinária tragédia que foi calamitosa para o nosso país, que se passou há uns meses em Pedrógão, embora, como é óbvio, esta nossa plataforma não se limite a essa tragédia, poderá acompanhar, e esperamos que não seja necessário, aliás, todos esperamos, é daqueles projetos que nós gostaríamos que não tivesse existido, naturalmente, e que não volte a ser necessário, mas se infelizmente tivermos situações tão nefastas como essa, naturalmente que a plataforma estará preparada, mas fundamentalmente permite fazer o acompanhamento do que são as necessidades no terreno, do que é que os portugueses doaram, tanto em bens monetários como em bens materiais, fazer o match entre estas duas questões, entre as necessidades e entre aquilo que está disponível e, naturalmente, disponibilizar toda essa informação ao público em geral, porque muitas vezes carecemos de uma questão de que é a necessidade de transparência. Disse isso muito bem, que é as pessoas perceberem exatamente onde é que os seus donativos, sejam eles de 5, 10, de meio milhão de euros, onde é que essas verbas estão a ser consumidas. Essa é uma das grandes mais-valias desta plataforma. Isto consiste numa área pública que tem a plataforma que apresenta em tempo real o total dos apoios concedidos. O total dos apoios concedidos e o total dos apoios consumidos, digamos assim, que é uma situação que se tem vindo a verificar. Para onde foram distribuídos e quais são as necessidades que ainda estão a precisar dessa distribuição, não é? Precisamente porque há grandes áreas, nomeadamente na área da reconstrução, há um trabalho intenso que está a ser feito naquelas regiões de Pedrógão e afins, que é um trabalho de reconstrução. Naturalmente que a maioria das verbas consumidas se-lo-ão no curto prazo, porque neste momento estamos em fase de reconstrução, e é por isso que muitas vezes nos perguntam porque é que ainda não há tantas verbas distribuídas, mas há, os projetos estão no terreno, apesar de, como calculo isso, não é da nossa responsabilidade, mas sabemos perfeitamente, os projetos estão no terreno, as obras estão a ser feitas, a distribuição de géneros está a ser feita, e esta é uma forma dos portugueses acompanharem, porque a plataforma está disponível na net e é uma forma de todos poderem... Serve neste momento para ajudar as vítimas desta tragédia, mas depois também para todos os projetos, por exemplo, da União das Misericórdias Portuguesas. Naturalmente, nossa parceira neste projeto. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigado. Esta hora fechamos a emissão para quem nos vê a partir da RTP Internacional. Por cá voltamos já a seguir um curto intervalo. Até já.